Fala galera, beleza? Olha só que legal, hoje a gente está aqui com o doutor André Madeira para falar algo sobre que para muita gente é polêmico, né? Falar sobre fé. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do doutor André Madeira na fé, entendeu? Como a fé dele transformou a vida dele e assim, às vezes a gente vai por caminhos tortuosos, né? Mas se você está alicerçado na fé, essa fé, desse princípio de tudo, acaba lhe colocando de novo na rota correta. Doutor, então, mais uma vez, obrigado para a gente estar fazendo esse episódio aí, que é um episódio super importante, é um episódio que vai mexer com o coração de muita gente, porque a fé, quando ela é falada e ela é vivida, ela impacta positivamente a vida de muita gente. E eu sei que o Senhor vive a fé hoje e a fé faz parte hoje do seu direcionamento, não só seu, mas como de sua família, entendeu? Então eu queria que o senhor conversasse com o público aqui, falasse um pouquinho mais ou menos, fizesse a sua introdução, entendeu? Sobre fé, e aí a gente vai começando a destrinchar a fé dentro da sua vida. Muito obrigado por estarmos aqui. Fico extremamente feliz em falar sobre esse tema, que é algo que move a minha família, a minha esposa e meus filhos. O ser humano, ele necessita da fé para viver esse mundo caótico que nós estamos vivendo. É como eu sempre falo com a minha esposa. Após o pecado original, o mundo que nós vivemos aqui, terreno, ele foi feito com dor e sofrimento. Não tem como ninguém, eu falo com certeza, ninguém vai viver sem dor e sofrimento. Faz parte do processo, Faz né? parte do processo da natureza humana. Sim, sim. A gente só iria viver plenamente sem dor, sem sofrimento, se não tivesse o pecado original. Mas a Sim. partir desse momento, toda a história humana foi feita com o quê? Com dor, com sofrimento. Mas a fé nada mais é do que você acreditar em algo que você não consegue enxergar. Que para muita gente é difícil isso, né? Completamente, Porque porque você acreditar algo que não é palpável, algo que não tá na tua frente ali, entendeu? Então, para muitos seres humanos, isso é um dogma, é um tabu, entendeu? Que realmente tem que vivenciar para poder você passar para o próximo nível, né? você tem que desligar a sua razão para poder entender que existe muitas coisas que a gente não consegue explicar. E a fé nada mais é de ter o caminho com o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, porque o caminho com Ele se torna mais tranquilo porque você consegue descansar nele. Não é que você não vai ter Adversidade. adversidades, mas as adversidades podem ser suportadas com ele, para que você mantenha a sua sanidade. Entendi. Então, assim, isso é interessante porque a gente tem quedas no meio do caminho, a gente tem reencontros, entendeu? E o que é legal de tudo isso é, apesar dessas diversidades, você continuar seguindo naquilo que você não vê, mas que você acredita, né, doutor? Isso vai construir um ser humano melhor, um ser humano com virtudes, com os valores, em que ele consegue seguir os mandamentos. É como eu falo, nós temos que ensinar aos nossos filhos um exemplo. Roubar é errado, Sim, mas se a gente fizer só a parte moral, é muito fácil você filosoficamente começar a dizer o que que é certo, o que que é errado e manipular a mente humana. interessante isso aí, doutor. Agora, se você fala que é um mandamento, que foi um mandamento que Deus entregou para Moisés, o próprio Deus vivo, que não pode matar, e o Jesus Cristo, ele deu a sua vida na cruz para que nós tivéssemos acesso ao Pai, é muito mais fácil a gente explicar para o nosso filho que é errado matar. Entendi, entendi. Isso é super importante. É uma colocação que realmente faz a diferença, né? Nessa formação, principalmente para aquela criança, né? Que está naquele processo de
de desenvolver, né, doutor? Isso aí ela vai se desenvolver entendendo que existe valores e virtudes baseado na nossa fé. Entendi. E assim, doutor, assim, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo, né? Sobre o lar católico e essas raízes realmente firmadas, entendeu? Na sua vida, entendeu? Por onde o senhor gostaria de começar explanar esses tópicos, entendeu? Batismo, lar católico e raízes firmadas. Como é que essa questão do batismo? Existe uma diferença entre o batismo na igreja católica e o batismo na igreja evangélica, porque Isso, no isso, batismo isso é da igreja interessante a gente católica frisar, doutor. a, a diferença está no período em que um prega, mas o batismo ele é feito na água Certo, e algumas igrejas evangélicas têm a fórmula da igreja católica, que é que eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. entendi. Tem outras que não fazem isso, porque os três não são três, é só um. Então, quando a gente enxerga o Jesus que veio na Terra, são os três que estavam ali. Em um momento o Pai fala, um momento o Filho fala, em um momento o Espírito Santo fala. Então, quando nós, como Pai, acreditamos, aquilo que eu te falo, a questão de que de fé. Por isso que eu não julgo que um é certo ou é errado. Mas o que eu acredito hoje na Igreja Católica, eu acredito que o meu filho tem que ser batizado o mais rápido possível, porque ali nós estamos iniciando a nossa fé e estamos passando para ele. E Entendi. estamos pedindo a bênção do Senhor e o Espírito Santo que habite o seu coração, para que aquele ser humano entre na nossa igreja e principalmente que ela entre em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Entendi. Entendi. Então essa é a grande diferença, né? Do, Sim, do, do batismo católico para o batismo o evangélico ele evangélico. acredita que a pessoa ela tem que saber o que está fazendo. Mas hoje uma pessoa de 14, 15 anos sabe o que está fazendo? Na Não grande maioria sabe, das vezes não. não sabe. Porque se ele foi criado dentro da igreja evangélica, quando ele chega com 15 anos, ele não conhece nada. Ele só conhece aquilo. Entendi. Qual a diferença dos pais estarem batizando com 15 anos e batizando quando ele nasceu? Entendi. Tu entendeu, né? Entendi, com certeza. Não tem diferença. Só que isso, o que que o diabo faz? O diabo ele não só faz o mal. O diabo ele engana as pessoas com a sedução, com a música, com os prazeres, com a discórdia. Então, nada mais isso é para que tenha essa briga, esse racha, e um odeia o outro. Mas a natureza de ser cristão não deveria deixar que isso ocorresse. Ter esse conflito, né? Um cristão verdadeiro, acredito que um evangélico verdadeiro, ele não briga. Entendi, entendi. Porque na verdade a raiz é a mesma, né? A raiz é a mesma e se ele entendeu Cristo, não tem para que brigar. Bacana. Então, A gente não salva o outro. Eu não vou conseguir salvar minha esposa e meus filhos. sim, sim. Isso é interessante, A né? salvação Ela é é individual, né? individual. Sim. A partir do momento em que você internaliza isso, Michel, a salvação ela é individual. Não tem para que eu tentar te convencer que a minha igreja é melhor. Entendi. Não sei se pra ti faz fazendo sentido. Sim, sim, Pra sim. que eu vou te convencer? Se ela é Se na hora individual, H, se na hora que a gente estiver lá é individual, não entendeu? tem como. Pode ser que eu que esteja falando que é certo ou que é errado, eu não seja salvo. E aquela igreja em que a pessoa fala que por ela estar lá, ela vai ser salva, ela tá pecando. É, verdade. Porque o julgamento é de Deus. É, É tanto que a segunda vinda de Jesus Cristo, que eu vou falar, é para dizer isso, é que é na segunda vinda que ele vai julgar. entendi. Então não tem como eu dizer, eu tô nessa igreja, eu tenho certeza que eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa. É como eu te falo, é questão moral. Sim, sim. Moralmente ela pode ser boa. Mas nós somos seres humanos, né? Não tem como. Então nós temos o quê? Que seguir os valores e as virtudes que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Certo.
Super, super bacana. E assim, doutor, então a gente já falou um pouquinho agora sobre batismo, né? E essa questão do lar da pessoa, não só do seu, mas daquela pessoa que às vezes quer ter o lar católico, entendeu? Como é que funciona no seu dia a dia que a gente possa explanar É, para aquelas pessoas que vão assistir? para que eu possa explicar isso, a gente tem que entender que o Velho Testamento, ele é toda a base do judaísmo. Sim, Jesus, Maria e José, eles eram judeus, certo. certo? Então a tradição do Velho Testamento São as é tradições judaicas. judaicas. E na tradição judaica, muitos podem dizer que ela é machista, paternalista, só que não é machista. Eu acredito muito nisso, em que como é que é? Deus, o pai, a mãe e o filho. Certo. Se vem um bandido e ataca a minha família, quem eu tenho que proteger? Minha esposa. Sim, Quem minha esposa tem que proteger? os Os filhos. filhos. Então, quem é que tem que prover? O pai. O pai. Quem tem que estar no lar, cuidando dos filhos e dando a fé e a educação? A mãe. Tu acredita que se fizer isso, qual a probabilidade dessa família não seguir bem? É muito pouca. Pouca. Por quê? Porque se a pessoa consegue prover pouco, ele vive com pouco. Sim, Se o cara consegue prover muito, ele vive com muito. Se a mulher for extremamente religiosa e souber educar bem, a família vai estar bem. sim, Se a sim. mulher não, se o cara escolher uma mulher que não seja boa e que seja ruim, que a gente chama astuta, vai criar um filho ruim. Entendi. Então a Bíblia, ela constrói toda a base para a família. O Isso alicerce, né, é doutor? todo o alicerce. E lá na minha família, minha mãe, ela foi extremamente a base religiosa. Ela era extremamente católica, em que nós éramos realmente obrigados a ir na missa, não tinha essa questão de... Porque é o seguinte, uma família, ela não é uma democracia. Enquanto as pessoas acham que o filho tem que dizer o que que quer, o que que não quer, família não é Tá errado, democracia, né, tá doutor? errado. Deus não deu os nossos filhos para que nós pudéssemos educar eles, para ser pessoas Direcionar, né? boas, Sim, e com 18 anos ele ir embora. certo. Não tem Outro outro caminho, né? caminho. Então, como é que nós vamos dizer que ele tem que dizer o que que ele quer, o que que ele não quer? Até porque aquela criança não tem Não ainda tem discernimento. discernimento, né? Isso Eu ouvi de um pai. cientificamente Não, isso comprovado, é né? loucura. Eu vi de um pai dizendo que na escola a criança estava com a tesoura, aí ela podia se cortar ou cortar um amigo. A professora não poderia tirar porque estava contra a integridade, contra o querer dele. Da criança. Aí eu ouvi isso e falei, tu tá vendo que isso é loucura? Isso é loucura, os pais estão doentes. E um pai de uma criança dessa aceitar isso é loucura. Não existe isso, ela não tem discernimento. Se ele É for. ponto final. Se ele Se tirar e ela chorar, tu tem que ensinar. Não pode. Sim. Você vai se machucar, você Você vai vai se fazer mal. machucar, você vai fazer Entendeu? mal. Não pode, acabou. Entendi. Aí essa criança, quando tem 18, 19 anos, que vai pro mundo e o cara que vai contratar ele disser que tá errado, o que ele vai fazer? Vai entrar em depressão e vai querer se matar. Sim, sim. Que é o que tá É acontecendo o que acontece. com muitos jovens, né? Hoje em Todos, dia. a maioria, não sabe. É nem, né? Não quer trabalhar, não quer casar, não quer sair, não quer ter filho, não quer nada. Entendi. Tá entendendo? Então, a sociedade, ela tá ficando conturbada. Mas por quê? Porque tá fugindo Essa dos falta de ensinamentos. direcionamento, né? Não tem direcionamento. E quem dá o direcionamento é a família. Entendi. Faz todo sentido. Então, vamos lá. Quando você coloca o feminismo, vamos lá, o feminismo, a base do feminismo, o que que é a base do feminismo? A base do feminismo é a igualdade, direitos iguais, Mas o entendeu? que que a mulher tem que fazer? Tem que trabalhar, tem que prover, tem que, entendeu? Enfim, tem. Uma mulher que faz isso, ela tem interesse em casar?
Na maioria das vezes, não. Tem interesse em ter filho? Não vai conseguir É contra a conciliar. filosofia. Não vai conseguir conciliar. Vai ser muito Se difícil. ela tem filho, ela não vai ter depressão contra o que ela sempre aprendeu? Porque Sim. como que ela vai Vai cuidar? chegar um momento, né, que ela vai dizer assim, caramba, eu preciso, né, ter filhos e tal, e não sei o quê. E aí quando não consegue, ou quando tá já tardiamente, entendeu? Isso vai causar um certo problema, né? Não, não. Esse daí é um dos problemas. Eu tô dizendo o seguinte: quando a mulher feminista mesmo, ao extremo, tem um filho, ela surta. Como assim, no seu ponto de vista, doutor? Como que ela vai deixar de sair para trabalhar para cuidar de uma criança? E precisa, né? Não, Precisa. É fundamental, como porque que ela vai... esse início de tudo... Como que ela... Não tem como. Não tem então, como, né? ela surta. Entendi. O feminismo, não tô defendendo que aceita, eu tô dizendo o seguinte: para a própria mulher é ruim. Entendi. Tu tá entendendo? Porque muitas mulheres estão doentes. É uma inversão de valores, né? De certa forma, né? Eu não gosto de falar essa palavra, porque os valores da pessoa eu não questiono. Entendi. Eu questiono o seguinte: a parte psicológica do que acontece. Quando a mulher incorpora isso, e quem faz muito isso é o mundo, ele defende isso. Mas se não tiver uma família forte, é mais fácil corromper uma família e os filhos ou não? Sim. É mais fácil entrar prostituição, adultério, Drogas. pornografia, droga. Então nada mais é do que isso. Então, essa artimanha de seduzir essas coisas é coisa do inimigo. Entendi. O que vai acontecer daqui a um tempo? Sabe o que vai acontecer? O quê? As mulheres não vão querer ter filho. Os bebês newborn vão colocar uma inteligência artificial. Ela vai falar, ele nunca vai chorar. E tem muito isso, né? Não, olha só. Imagine um neném que nunca chora, que sempre te agrada e faz tudo que tu quer. Aí tu imagine um homem que faz isso como robô e uma mulher que faz isso como robô. Tu acha que 2/3 da humanidade não vai se perder nisso daí? Sim. Aí como que vai ter procriação? Vai entrar em colapso, né? É isso que eu tô te dizendo. A base do Ocidente é o cristianismo. Entendi. Tudo que nós vivemos aqui, a base é o cristianismo. E assim, de certa forma, até é um ponto até meio polêmico, né? Que hoje a gente realmente está vivendo isso de uma forma que essa nova geração, e até eu posso dizer até algumas gerações, estão doentes, né? Existe uma taxa de suicídio muito grande, Tudo. existe hoje a doença do século é a depressão, né? As pessoas hoje transferem aquela situação de amor, de carinho para os animais, né? Então é uma coisa muito complicada, né? É por isso que eu tô te dizendo. O que pode salvar? Família. Entendi. E quem é que pode salvar a família? Os valores, as virtudes, a fé. Independente se for católico, evangélico, quem vive realmente vai conseguir ter uma família, ter filhos e educar na sua bolha. Entendi. Tu tá entendendo? Uhum. Então, são essas coisas que eu te falo. O limiar, vamos lá, só pra te ver a questão da história. Olha essa loucura que eu vou te falar que tu vai ficar surpreso. Quando, na Península Ibérica, lá que tinha Portugal e Espanha, os mongóis invadiram. Certo. Lá tava tudo... Os mongóis são muçulmanos. Foi antes das grandes navegações. Tava quase certo que os mongóis iam matar todo mundo lá e ia dominar Portugal e Espanha. Teve um rei lá que teve a revelação divina com a Nossa Senhora e conseguiu unir, combater e expulsar o pessoal do Islã, e aí lá se tornou cristã. Da grande navegações, a América Latina todinha, ela é o quê? Cristã. Por quê? Porque foram povoados por quem? Sim. Portugal e Espanha. Quem é hoje que é dos Estados Unidos, América Latina, pra cá, todo mundo é cristão. Sim, sim. E a guerra tá entre quem? China, Rússia
Índia, que é o quê? É cristão ou não cristão? Não, não Não cristão. cristão. Nós estamos vivendo uma guerra muito mais espiritual. Verdade. É Esses interessante isso aí. eixos. Não, é só tu parar. Se o cristianismo perder, a América Latina tá fumada. Só Entendi. que eu acredito que a segunda vinda de Jesus é para salvar a nossa civilização da América Latina, que é onde vai prosperar. Sim, interessante isso. É como eu Vai ter falei. revelações. Sempre Deus, ele age e as coisas vão acontecendo. Não é por acaso, né? Não, as pessoas acham que é por acaso, mas não é. Eu acredito muito nisso. Eu gosto muito de história e fico analisando. Bacana, é interessante, enriquece isso, né? Trazendo essa situação e a gente trazendo para os dias atuais, fazendo essa análise, como o senhor colocou, faz todo sentido, entendeu? Bacana. Doutor, assim, então a gente já falou um pouquinho Já tá, com tanta coisa já ficou assustado. uma coisa assim que, porque a gente está vivenciando algo Diferente. diferente, algo temeroso, né? Hoje a nossa conjuntura, Não tá entendeu? fácil. Não tá fácil e tudo se encaminha para algo ruim, né? Se você parar para analisar, se encaminha para um diagnóstico ruim para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. E isso traz um certo medo, uma certa angústia, né? Ansiedade, enfim, entendeu? Mas se a gente parar para analisar, faz todo sentido e de repente, será se a vinda de Jesus está próxima? Com Entendeu? certeza tal, ele já tá aqui. Olha só, interessante. Doutor, a gente já falou sobre essa questão, né? E sobre o lar católico, a gente já foi para um outro viés, né? Entendeu? E assim, eu queria voltar agora para um próximo tópico, que seriam caminhos cruzados. Falar um pouquinho da sua juventude, Maranata, explicar para a galera o que é o Maranata, e assim, e o afastamento, né? Tem essa questão, né? Como o senhor falou, a gente tem altos e baixos, entendeu? Então, explique para mim como é que foi esse início de tudo, né? O senhor começou com uma influência batista, né? Teve essa situação toda, teve um tio aí que teve nessa história toda, entendeu? A sua entrada na universidade, as festinhas, que a gente que é jovem, entendeu? A gente acaba vendo esse outro lado. Faça sintetize um pouquinho essa sua trajetória. Isso, o que acontece? Até os 15 anos eu morei em Imperatriz, que em um dos episódios aqui eu falei com vocês. Sim, sim. E a minha família, principalmente por causa da minha mãe, ela é extremamente católica. E muitos dos valores meu pai e minha mãe passaram para mim. Certo. E aí eu fiz toda a catequese, perseverança, eucaristia, batismo, todos os sacramentos. E aí eu tava já com 15 anos para fazer a crisma. Certo. Só que, por opção, eles acharam melhor eu estudar no Espírito Santo, que eu falei também anteriormente, que eu passei o primeiro, segundo e terceiro ano. Eu fui morar com meu tio Dó Jaci, que ele era da igreja chamada Maranata. A Maranata foi uma igreja que nasceu no Espírito Santo, que significa Jesus vem. E a base dela é revelações da segunda vinda de Cristo. Mas então, a Maranata é uma igreja evangélica. Católica? Sim. Tá. Então, a minha mãe, eu conversei com ela. Ela foi tão sábia que ela falou o seguinte, falou, mãe, como eu tô lá com meu tio, é muito complicado para mim ir na igreja sozinho, que eu só tenho 15 anos. Aí eu falei para ela que eu ia na igreja Maranata, que era evangélica, só que ela falou o seguinte, meu filho, eu quero que você se torne uma boa pessoa e seja cristão. Então, se você consegue ir com ele, pode ir com ele. Bacana. Ela não chegou e falou pra mim, não, tu tem que ir na igreja Não te católica. proibiu, né? Não, ela não me proibiu. Então, ela foi bem tranquila. E aí, o que acontece? Eu ia muito com meu tio. E eu cresci muito lá de conhecimento com ele, porque a gente lia muita Bíblia. Certo. E ele me ensinou muitos valores. Ele sempre foi um marido muito próximo da esposa dele, chamada Iracilda. Então, o que acontece? Eu aprendi muita coisa lá. E ia para a igreja Maranata. Nesses 3 anos, por pouco eu não me converti. Só que alguma coisa não me deixava converter, porque eu já achava que eu tinha sido batizado. Entendi. Tá entendendo? Então, algumas vezes acharam que eu poderia ter o dom de pregar, para ser obreiro, de crescer mais na igreja, só que para isso eu precisava ser batizado. Certo. E lá tinha um Manaim,
que é muito bonito, que é o local onde faz os batismos. É um Certo. local realmente muito bonito, que eu sempre tentei não ir para não dar essa vontade. Porque, por muito respeito à minha mãe, eu achava que eu deveria continuar sendo cristão, orando e aprendendo, mas eu não deveria me batizar. Entendi. Então, de certa forma, eu ia, mas eu não me batizei. Quando foi com 18 anos, eu voltei pra cá, só que eu vim pra Belém, e eu achei uma Maranata perto do Cintu. Eu ia na faculdade é, 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 na Maranata, mas sempre só dia de domingo. De certa forma também, eu não me converti. Eu só ia como se fosse uma missa. Entendi. O meu costume da igreja católica de Certo. todo domingo, então independente de onde eu tô, todo domingo eu sempre vou pra igreja. Independente de igreja. Independente de igreja. Então depois que eu fui analisar tudo na minha cabeça, foi que eu entendi que o que faz a caminhada não é, eu tô com Jesus aqui dentro de mim. Não, você tem que ir na igreja pra rezar e orar. Entendi. Então, todo domingo eu ia pra Maranata e eu não me arrependo disso, eu gostei Certo. muito. Fez parte do processo, né? Fez parte da minha vida. Eu falo pra minha esposa que eu não critico, por isso que eu tô te dizendo que eu não critico o evangélico, Certo. porque eu fui lá de dentro. Certo. Só que também eu não aceito que falem mal da Maria, que depois eu vou dizer Sim, isso é por importante. quê. Isso. Sim, sim. Que não tem como isso. Então, o que que acontece? Na faculdade, por eu sempre gostar muito de estudar e ser muito podado lá no Espírito Santo, eu comecei a sair muito. Então, saía, bebia, se divertia. Só que o que que acontece? Entrava em conflito, né? Entrava em conflito, e quando você tá nisso, sempre um vence. O conflito, aprende uma coisa: Ó, boa, boa. o conflito entre a igreja e o mundo, sempre um vence. Entendi. Não existe esse negócio da pessoa dizer. Meio termo. Não existe. Então, quando eu tava saindo muito, eu fazia mais coisas do mundo. Eu ia pra igreja, só que eu não vivia a igreja verdadeiramente. Eu saía, namorava com muitas mulheres, e se ficava com uma, ficava com outra. Tipo assim, os valores vão sendo complicado. Aí, Deturpado, né? é tanto que eu não pensava em casar. Eu falava, não, eu vou ficar só curtindo, que eu vou ganhar muito dinheiro, e pra que eu vou ter família, e Entendi. pra que eu vou querer fazer isso. Eu só pensava nisso. É tanto que quando minha mãe faleceu, aí foi que eu virei, aí que eu fiquei doidão mesmo, que eu nem ia na igreja. Porque em nenhum momento eu questionei a minha fé. Pois é, isso que a gente estava até conversando nos bastidores. Eu não porque, questiono. porque tem isso, né? Às vezes, quando a pessoa sofre um baque muito forte, ela se questiona, né? A pessoa fala assim, poxa, mas por que Deus? Por que Jesus? E tal, e tal. No seu caso, não teve esse questionamento, né? Não teve, porque eu sempre acreditei que Jesus, ele só vai julgar quando a gente morrer. Entendi. O que a gente vive aqui, se você sofre, não é porque ele tá te punindo. É porque faz parte do que você tem que passar aqui nessa terra. Entendi. Tá entendendo? Não é, ele me puniu, não. Eu fiquei revoltado por ter perdido a minha mãe. Então, tipo assim, a pessoa que eu amava muito, que eu confiava muito, que eu esperava que ia entrar na formatura comigo, entrar no casamento. Então, eu me questionei as coisas que eu perdi de não ter ela. E se ela não poderia ter vivido mais, se eu já fosse um médico, tivesse dinheiro para poder cuidar dela. Então, eu me revoltei, foi da minha. Como é que eu posso dizer? Eu não consegui fazer as coisas que eu imaginei na época. Não consegui vivenciar. Me frustrei. Sim, ficou frustrado porque você queria que ela participasse de todos esses De processos. tudo. Naquela época eu queria ter mais dinheiro, eu queria ter mais conhecimento, saber mais, poder ajudar mais ela. Então isso daí mexeu muito comigo. Então eu me revoltei muito. Então a única coisa que eu fazia era estudar muito e sair muito. E aí eu não ia na igreja. E isso entra nesse próximo tópico, aproveitando esse gancho que a gente já até entrou, que seria a dor que paralisa, né? Que foi realmente a perda da sua mãe, que foi algo que realmente mexeu profundamente com o senhor, né, doutor? Isso, porque também mudou toda a dinâmica da minha família. Porque o meu pai também, ele perdeu todo a razão. Entendi. Fez várias coisas que a gente não concordava lá em Imperatriz, mas a gente sempre respeitou ele.
A gente também, minhas irmãs todas vieram morar aqui, então do nada eu tive que ser responsável por elas aqui, enquanto estavam aqui em Belém. Entendi. Então foi uma mudança d'água do vinho assim minha vida. Tipo Ou assim, seja, eu tinha uma vida perfeita, porque tava fazendo medicina, curtia, meus aproveitava. pais meu pai e minha mãe sempre foram muito unidos, tipo assim, eles dois sempre foram o meu exemplo de casamento. Eles e o tio da Jaci com a Irã. Certo, Eu sempre achei que eles eram perfeitos, um entendi. evangélico e o outro católico. Certo, Então, pra mim, o modelo correto era ser cristão. entendi. Não sei se você tá entendendo. Eu Sim, nunca com pensei certeza. o seguinte, não, um é melhor do que o pior, não. Cada um tinha os seus defeitos e suas suas qualidades. virtudes. Eu não pensava assim. Mas sempre me guiei que quando eu casasse, eu não queria trair a mulher, eu não queria ser um mau pai, que eu queria ser um bom pai, um bom esposo, um provedor. Tipo assim, eu sempre tive isso dentro de mim. Então, quando eu me frustrei muito, eu fiquei meio doidão mesmo, fazendo muita coisa. Aí depois eu me formei. Quando eu me formei, em um ano eu ganhei muito dinheiro, porque uma característica minha é trabalhar muito. Então, o médico, naquele tempo, se ele trabalhasse muito, ele ganhava muito dinheiro. Sim. Eu trabalhava, todo dia eu tirava plantão. Não era todo dia. Como é? Vou fazer meu pé de meia, né? Não era nem pé de meia, eu queria ganhar muito dinheiro pra curtir, sair, então, comprar carro. Entendi. Tava naquele período realmente de aproveitar só tinha a vida. 24 anos. É, muito novo ainda, realmente. Tá, e imagina, um garoto com 24 anos, médico, né? Com dinheiro no bolso, aproveitava a vida. E aí né? eu fui pro interior, que era na minha cidade, Imperatriz, aí depois eu vim pra Belém. Então, esse período foi um período em que se tu olhasse assim, o André não é cristão. Entendi. A pessoa que olhava de fora ali, esse aí é do mundão, justamente. entendeu? Só que os valores e as crenças e o conhecimento estavam dentro de mim. Só precisava de uma chave para poder relembrar de tudo. Porque por muito tempo eu tentei também fugir disso para não me lembrar da minha mãe. Entendi. Era uma maneira de eu fugir, que eu vivi muito tempo como se ela não tivesse morrido. Eu nem falava que ela morria. Caramba. Eu não tinha nem coragem, eu nem falava. Tá entendendo? Era muito difícil para mim. E assim, e voltar para esses princípios cristãos, né? Tinha que você lembrar lembrava dela. Lembrava. Aí eu tinha essa aversão, eu ficava nesse Só que ao mesmo tempo que você não queria lembrar, mas aquilo fazia parte da tua essência, né? Justamente, tu resumiu tudo. E é um conflito grande, né? Muito, pra quem só tem 24, 25 anos e ficava assim nesse... Então, é isso que eu falo pras pessoas. Você sozinho é muito complicado. É muito difícil você não ter, tipo, um mentor espiritual. Entendi. Que na igreja católica pode ser feito. Ou conversar com um pastor, pessoas mais experientes. Certo. O jovem hoje, ele não ouve. Verdade, tem muito Não, isso. ele não ouve. Então, a gente precisa ouvir as pessoas mais experientes, quem passou. Isso vai fazer. Que já vivenciaram e já passaram para. Às vezes o erro tá ali na frente do jovem, entendeu? E ele não vai conseguir enxergar. Aí a pessoa que é mais experiente já viveu aquilo, já passou por aquilo. Vai dizer, pô, tá aqui na tua frente, cara. Se tu fizer isso, se tu for por aqui, a consequência vai ser essa, essa e essa. Mas tu tem a opção de ir por esse outro lado, que vai ser essa e essa outra consequência, né? E aí, com essa visão, você tendo o discernimento, você vai optar se você quer ir pra cá ou pra cá, entendeu? Que é a questão da voz da experiência, né? Por muito tempo, eu achei que o povo judeu ele era rico porque ele era um povo abençoado por Deus. Entendi. Eu falava, não, eles devem ser ricos porque Deus escolheu Abraão, eles foram abençoados. Só que aí, depois que eu fui estudar mais sobre o judaísmo, eles não são ricos porque Deus abençoou. Qual foi a conclusão que o senhor chegou? Eles são ricos porque eles respeitam a tradição. Entendi. O avô é a maior autoridade dentro da família. Passa o conhecimento pro pai, o pai passa o conhecimento pro filho. E se eles têm uma rede de negócio, eles encaminham na rede de negócio. Então tu imagine, eu sou radiologista. Meu filho vai ser radiologista. Meu neto vai ser radiologista. E eu sendo um mentor disso tudo, dos negócios, e todos eles me ouvindo. Entendi. Qual a probabilidade da Assunção em Madeira ser podre de rico daqui a 20 anos? É verdade. Não, Porque, qual a probabilidade? 100%.
Porque eu tenho todo o network, todos os clientes, todos os fornecedores. Eu passo tudo pro meu filho. O meu filho, enquanto tá trabalhando, eu tô educando meu neto. Quando meu neto for, ele vai pegar o bastão. E eu fico no conselho. Entendi. Porque, tipo assim, o seu filho, ele não vai construir algo do zero. Nada, ele vai só tocar. Como o senhor tá fazendo agora. O senhor tá plantando, criando o alicerce para que quando ele estiver pronto... E como é que o mundo cria hoje? Ah, não, meu filho é livre, ele tem que fazer o que vai ser bom pra ele. O que vai fazer ele feliz. É o que ele nasceu pra fazer. Ninguém nasce pra fazer nada, Michel. Entendi. Não existe isso. O que o cara precisa fazer é sustentar sua família. Verdade. É ser homem de verdade. É ser uma mulher que vai cuidar. Entendi. É simples. É um choque de realidade pra juventude isso, Essa né? é loucura. Se eu tenho tudo do meu pai, Eu vou jogar tudo fora. vou jogar tudo fora. Que o mundo tá dizendo que eu tenho que ser feliz. Ah, eu quero que o meu filho seja um cantor porque ele canta muito bem. Vai ser hobby dele, ora bola. Vai ser radiologista e canta. Sim. Na hora vaga. Ah, sei lá o que eu quero. Eu não vou obrigar, mas eu vou mostrar que eu trabalho com dignidade, com honra, e eu sou extremamente feliz do que eu faço. Sim. E que se ele vier trabalhar comigo, eu vou ser feliz. Eu não vou dizer que eu não vou gostar. Ah, não, filho, eu não vou eu não quero te influenciar. Eu quero influenciar. Sim. Que meu filho seja um homem bom, um bom pai e um bom filho. E que minha esposa seja uma boa filha, uma boa esposa e uma boa mãe. Eu sonho por isso. Certo. Eu sonho. E não tá errado, pelo contrário. Não, tá não, eu sonho por isso. Sim. E eu rezo a Deus todo dia que eles encontrem uma esposa boa e um marido bom. Ele só tem 85 anos, mas eu rezo já para que isso aconteça. Sim. Porque entrando pessoas ruins pode destruir a nossa família. Verdade. Entrando pessoas boas. Tu sabe como é que o judeu faz? Ele faz a escolher. Pois é, né? Tem muito isso. Não, muito isso não. Ele faz a escolher até hoje. As pessoas não compreendem, né? Não compreende. Por quê? Porque o pai tem mais sabedoria. E quantos se separam? Nenhum. Zero. Essas famílias que são próximas não se separam. Vivem. E a gente que é livre, 60% das pessoas do Brasil se separam. Hoje tem e nós somos uma das maiores taxas e nós somos livres. Sim. Então é ser livre que é o correto? Para pra pensar, é o livre que é o correto? Ou é a tradição que é o correto? Entendi. Verdade. Colocando não, estatística, na balança, é número. Colocando na balança. Pouco se separa, outro 60% se separa. E aqui é um negócio que a gente não pode nem ter muito cuidado, que se separa, a mulher arruma outro homem, o outro homem vai lá e abusa da filha do outro. E quantas vezes tu ouve isso? Isso, muito. No noticiário... Não, todo dia. Todo dia. A mulher e isso se frustrou porque o cara chegou tarde, aí o cara, no lugar de honrar a mulher, ele prefere estar com a mãe e com o pai, aí vai se separar, ela fica sozinha, arruma o primeiro cara que diz que ela é linda, aí ele vai lá e abusa dela e da filha. E acabou, né? Acaba com a família. Não acaba, aquela criança nunca mais vai ser nada. Nunca mais vai ser a mesma. Nunca. É isso que eu tô dizendo. Isso que é o certo? Certo. Entendi. E assim, doutor, eu queria passar pro próximo tópico, entendeu? Porque a gente já falou dessa situação da perda da sua mãe, do conflito, né, que o senhor teve nesse momento muito difícil, mas o amor que reacende. Áurea e a volta para a igreja. Então, a gente estava falando desse momento que o senhor ficou um pouquinho nesse conflito de lembrar da mãe, não conseguir ter aqueles ensinamentos, aquelas coisas que ela passou da igreja, porque o senhor ficava assim meio distante. Mas chega um momento da vida que o senhor tem que realmente reconhecer e voltar ao princípio, né? Como é que funcionou isso na sua vida, doutor? O que acontece? Quando eu encontrei a Áurea, eu estava um pouco com fragilidade emocional por outros motivos. Para quem não sabe, a Áurea é a minha esposa. É a esposa, né? Isso. E a gente começou a se encontrar
Só pra tu ver como o negócio é intenso, nós estamos, acho que 11 anos de casado, vai fazer agora, e 2 anos juntos, 13 anos. 13 anos. Se eu for colocar esses 13 anos, eu não passei 45 dias longe dela. Caramba. 45 dias? Não tem. Por quê? Porque a gente se conectou de uma maneira em que tudo que a gente faz, a gente tem prazer de estar um do lado do outro. Bacana isso, hein? Desde o primeiro dia, a gente, tipo assim, começou a namorar. E como é que foi esse encontro, Aí, assim, pra galera que não conhece, ainda não assistiu os episódios? Como é que foi? O senhor tava falando que era um momento muito conturbado e de repente ela apareceu na sua vida? tava conturbado e eu tava naquela fase de querer ficar com muitas mulheres. Eu tava danado de novo, que Sim. eu digo. E aí, ela tava já tentando encontrar uma pessoa boa pra casar. Entendi. Porque eu fui o primeiro namorado dela, sério. Caramba. Ela já tinha quase 30 anos. E aí, o que que acontece? A gente se encontrou por meio de uma amiga nossa chamada Lorena, que a gente se viu no mestrado, e a Lorena era muito amiga dela, e amiga e era minha amiga, e numa festa nos conectaram, e como eu tava naquela fase de tentar ficar com todo mundo, a gente ficou, só que a gente não esperava como ia ser. Entendi. E aí o que que aconteceu? São pequenos detalhes que mudam a vida das pessoas. A gente tava lá ficando, ela tava com os amigos dela. Os amigos delas tinham que ir embora. Aí chamaram ela pra ir embora. Se ela tivesse ido com os amigos dela voltado, provavelmente a gente não ia mais ficar. Caramba. Olha só. Um detalhe, né? É loucura. E aí, ela disse que não, que ia ficar lá comigo e que ia voltar comigo, sendo uma pessoa extremamente desconfiada. Caramba. Então, esse voltar dela fez eu ter interesse de sair com ela de novo. Aí nós fomos pro cinema no outro dia. E a gente tinha combinado, não, acho que a gente foi no cinema depois de uma semana. E aí ela falou comigo que a gente saiu e ela tava com fome. Só que a gente não conseguiu comer. Entendi. Quando eu deixei ela em casa, aquilo ficou comigo. Aí eu fui na minha casa, peguei um prato de comida assim, e trouxe pra ela. Caramba. Aí quando eu bati lá pra ela e dei o prato de comida, ela falou... ela me ganhou quando eu voltei. Entendi. E eu ganhei ela quando eu voltei. Entendi. Então, são detalhes Pequenos detalhes, que né? mudou a nossa rota. É tanto que todas as vezes que a gente saía, a gente só tinha um mês de conhecido, todo mundo perguntava se a gente era casado, que sei lá o quê, porque a gente tinha uma intimidade tão grande, Uma conexão, né? uma conexão tão alta que todo mundo ficava impressionado. Então é isso que eu tô te dizendo. E nós achávamos, eu falava que eu não queria mais ser católico, aí eu falava, e ela também falava que ela era católica. Que nós íamos uma semana na igreja católica e na outra semana na igreja evangélica. Ah, olha só. A gente chegou a ter esse acordo. E a gente, como namorados, começamos a fazer isso. Só que, quando nós fomos pro encontro de casais, a gente viveu O ECC, né? Pra quem... Que é o ECC? Encontro de Casais com Cristo. Não. A gente foi não fazer era, né? Não era, não. aquele encontro do... Que não era aqui, né? Não foi aqui. Não. A gente tem que fazer um encontro de casais para casar na igreja católica, que são 2 dias. E a minha mãe, ela era coordenadora desses encontros. E eu, como criança, eu ajudava ela a fazer as aulas. E ia lá, ficava lá como criança vendo as palestras. Então, tipo assim, eu como criança ficava vendo essas palestras tudinho. Então, eu já conhecia tudinho. Entendi. Aí, quando eu comecei a ver lá, aí deu tipo um negócio na minha cabeça. Aí eu comecei a lembrar tudo. Aí, emoção, aí lembrei da minha mãe. Lembrei do que era ser católico, que sei lá o que, que sei lá o que, que sei lá o que. Aí quando terminou, tem a missa. Aí quando teve a missa, tocou uma música da hora da comunhão, a que eu mais gostava. Caramba, que era a música que, né, nesse momento você sempre compartilhava com a sua mãe. Sim, aí me tocou, eu levantei pra comungar. Aí quando eu comunguei, quando eu voltei, eu falei pra ela que a gente ia ser católico, porque não era certo a gente criar filhos em religiões diferentes.
Foi algo assim quase divino. Caramba. E aí ela ficou extremamente, ela até chorou quando eu comunguei e voltei. E aí a gente, a partir desse dia... Esse foi o dia crucial, realmente. Tu tava ali em cima do muro, aquela situação, aquele ambiente, né? Aquela situação, de certa forma, divina. Isso, e a música que me tocou, eu levantei. E aí quando eu voltei, eu falei que... Aí depois eu fui... Por que que eu comunguei também? Porque eu confessei. Então eu fiz o rito correto de voltar pra igreja. Porque antes o padre foi muito bom, ele quis confessar eu e a Aura. Entendeu? Aí eu confessei que eu ia na igreja evangélica, que sei lá o quê. Então não sei o quanto que a parte divina tocou comigo, entendeu? Que eu acredito hoje que foi muito. Entendi. É uma coisa assim meio que surpreendente, né? E Uhum. muito bonita. Achei bem legal. Eu não tinha conhecido tão a fundo essa sua história aí, entendeu? Isso, aí a partir daí, a gente começou a ir na igreja, a gente começou a procurar alguma igreja que a gente se adaptasse, então a gente começou a fazer tipo uma jornada. Certo. A gente ia em várias igrejas para ver aquela que... Tinha mais o perfil de vocês, né? Justamente, porque ela tinha um perfil, eu tinha outro, só que eu falava pra ela que onde ela ia, eu não me sentia tocado e eu não gostava. Entendi. Aí eu era militar na época e tinha uma igreja chamada Loreto, que era perto do Gaspar Viana. E aí nós fomos lá. Aí nesse dia nós dois fomos tocados pelo padre que tinha lá. Aí nós falamos, não, é essa que vai ser a nossa igreja. Bacana. E aí a gente começou a ir todo domingo na Loreto. E fizemos um encontro de casais lá. É isso que a gente vai entrar agora. ECC, Que é o encontro de casais com Cristo. São José e o amadurecimento na fé. Porque nesse início todo, vocês estavam ainda começando essa fé juntos, né? Isso. Entendeu? E aí teve toda essa mudança. Como é que foi isso? Nós casamos na igreja católica. Aí começamos aí na igreja na Loreto. Fizemos lá, um cantor chamou a gente para um grupo de louvor. Que o grupo de louvor lá era toda segunda-feira. A gente ia toda segunda-feira para rezar e orar, e tinha exposição do Santíssimo. E aquilo ali amadureceu muito a nossa fé. Certo. E foi um momento muito importante porque a Aura engravidou e ela perdeu. Pois é, isso foi um momento muito Muito difícil. muito difícil, né? E a gente ia pra lá, rezava. E teve um dia que uma senhora sentou do meu lado. Ó, essa tu vai se arrepender agora. Essa daí também eu nunca contei. Caramba, conta aí. Aí ela perguntou se a gente tinha filho. Aí a Aura ficou muito abalada, dizendo que não tinha. Ela falou pra ficar calma que o Senhor ia mandar filho pra gente. Caramba. E aí depois eu acho que pouco tempo a gente trocou de médico e a Aura engravidou na primeira vez. Sim, sim. Cara, lá no banco da igreja. Lá no louvor lá. Sim. Uma senhora que não conhecia a gente. Porque, Do nada. Ela só perguntou. Caramba. E ela falou que a gente podia ter, que o Senhor ia mandar filho pra gente. Olha só. E assim, era um momento difícil, né? Difícil porque a gente já tinha perdido, já tava 3 anos tentando, já tinha feito inseminação, já achava que não ia ter filho, e aí aconteceu isso. E aí eu falei com ela, eu falei, amor, hoje eu tô tranquilo, nós vamos ter filho. E ela ainda não teve, ela ainda ficou assim, eu falei, não, mas pode ficar tranquilo que nós vamos ter. Caramba. A fé, né? É a fé. É isso que eu tô te dizendo, não tem explicação. Sim. Tá entendendo? E aí, foi isso que fez a gente ficar mais firme. E do São José, o que aconteceu? Quando eu fui pra Imperatriz, foi aquela época que eu contei anteriormente que eu perdi tudo. Certo. Eu tava com dificuldade financeira, perdi o carro depois, perdi a clínica, tava sem receber. E aí eu fiz aquele livro com o São José. E o exemplo de homem, de pai, de trabalhador. Tu imagine hoje, tu Sim. vai casar com uma mulher. Hoje eu vou te perguntar isso. Certo. Aí tu vai pra tua casa, tu volta e ela diz que tá grávida do Espírito Santo. Difícil, hein? Hoje. Não, hoje! Hoje muito difícil. Hoje. Não, tu perguntando hoje, tua esposa. Que não, tu ama muito ela. Sim. Por mais que eu amasse, eu acho que não sei, não.
era uma coisa muito complicada você acreditar E nos tu tempos de imagine hoje. 2025 anos atrás. Pois é, Tu sabe quantos Ana Maria tinha? 14 para 15. caramba. Como que tu vai acreditar que uma menina de 14, 15 anos ia engravidar do Espírito Santo? E ele, por sonho, foi revelado Sim, sim. e ele se manteve firme do lado dela, provendo com ela e cuidando dela e cuidando do Filho de Deus. É As difícil. pessoas eles não param para pensar a grandiosidade que é esse exemplo de família. O temor de Maria, do sim dela, e o temor de José de ter seguido firme como pai, trabalhador e provedor. Que exemplo mais lindo do que esse? É verdade. Porque assim, como o senhor falou, né? Hoje é inviável. A gente fala, não, isso não existe, cara. 2025 anos, como Pois é que é é. acreditar? E hoje, com toda essa questão toda, imagina realmente nessa época. E você, como você falou, né? Depois de ter a criança ali, você ainda dizer, não, é minha criança, eu vou cuidar, eu vou dar amor, vou dar carinho e vou dar tudo que eu puder de melhor para a formação daquela criança. Foi isso que ele fez, né? Aparece um anjo e fala para ele: sai e vai pro Egito. Aí o que ele fez? Foi. Aí aparece outro anjo lá do Egito, sai e volta que já pode. Maluco, né? Assim, É é loucura. surreal. É muita obediência. É verdade. Então, um homem desse que tem uma obediência dessa, o que sou eu não querer prover minha família? Sim. Porque ele era homem. Ele pode ser santo, mas era homem. Maria também era uma mulher. Sim. Você tá entendendo? Então, é esse exemplo dele tão forte que foi eu fui cada vez mais sendo devoto dele, lendo, entregando e pedindo realmente intercessão, que existe intercessão. Não existe. Porque o que acontece? Não é eles que fazem o milagre. Aí eu vou te dizer: o primeiro milagre de Jesus foi qual? Transformar Água. Não. água em vinho. Certo. Foi o primeiro milagre dele, foi quando ele se mostrou como filho de Deus. Quem foi que pediu? Maria. Maria. Então foi uma intercessão, foi o pedido dela. Sim, sim. É simples ou não? Não, verdade. Aí nós vamos lá, vou te contar outra. Eu sou um médico, um cirurgião, o melhor do mundo para fazer transplante. A fila para ser transplantado comigo é de 1000 pacientes. Caramba. E de repente eu não tenho. Não vou Não, eu conseguir vou esperar. terminar. Tu vai morrer. Ou seja, já tem o meu veredito, né? Tu já vai morrer. Certo. Dormiu, ele só vai conseguir. Ele só consegue salvar o quê? Ele opera um a cada dia, papai. Só que cada dia que eu opero, o que acontece com a fila? O que vai acontecendo com a fila? A fila vai crescendo. A fila aumenta mais do que ele opera. Sim. E muito. Aí chega uma pessoa que é muito amiga da mãe desse cirurgião, que foi criado junto as duas, e a mãe desse cirurgião pede: meu filho, essa pessoa que tá no 1000, opere ela também, junto com essa outra pessoa aqui. Você não vai furar a fila. Mas nesse dia eu te imploro que você opere 2 para salvar a vida, que eu amo aquela mulher, que o filho é dela. O que esse cara vai fazer? Vai atender. Vai atender. Sim. Então, como não existe intercessão? Entendi. É uma colocação que realmente as pessoas não raciocinam, né? Não, aí vai. Aí, tu sabe, vamos parar para pensar. O cristão, ele acredita que Jesus, ele é Deus. Certo. Quanto tempo é uma gestação? 9 meses. Tu imagine um ser divino no ventre de uma mulher, de uma menina de 14 anos. Sim. Qual é a experiência divina que aquela pessoa teve durante só 9 meses? Aí depois amamenta por 2 anos. Amamenta o ser divino. Certo. E depois você
educa e cria até os 33 anos da morte. É. Aí vamos lá. Os 12 discípulos, como é que eles morreram? 11 foram crucificados, esquartejados, coisados. Qual foi o único que morreu de velhice? João. Lá na cruz, Jesus pediu para João ser o quê? Intercedido por quem? Por Maria. Falou para ela, Sim. Maria, esse vai ser seu filho, e João, essa vai ser sua mãe. O João, ele foi jogado numa fornalha quente e não morreu. Sim. Aí todo mundo vai dizer, ah, não, é porque Jesus amava mais ele. Jesus amava todos iguais. Por que que ele deixa Pedro, que foi o Papa, ser crucificado de cabeça para baixo, igual ele? Ele queria que ele morresse, fosse crucificado? Com certeza não. Aí ele queria que o João fosse salvo? E que ele escrevesse o Evangelho de João, que é a base nossa hoje. E a segunda vinda, que é, para mim hoje é o livro mais importante, porque Jesus deixou muito claro. Eu vou vir, mas eu vou voltar. Por isso que eu te falo das 10 virgens. Nós temos que estar o quê? Esperando a sua volta. Não é vivendo aqui no oba-oba. Entendi. Ou viver só no passado, nos ensinamentos de Jesus. Nós temos que viver o ensinamento de Jesus para esperar a volta dele. Certo. É completamente diferente, Michel. Entendi. Você viveu o passado e você viver o passado esperando a volta. Uhum. É meio assim. É louco o É negócio. meio maluco, né? Mas faz sentido. É, faz sentido. Não, tu pode pesquisar tudo isso. Sim, sim. O João, ele morreu por velhice numa ilha isolada depois que escreveu o Apocalipse. E é aquilo que o senhor falou, né? Houve a intervenção, né? Ele era filho dela. Pois é, Ela que cuidou dele. sim. Tudo. Ela que fazia, cuidava, dava. Se tornou filho dela. Caramba, interessantíssimo mesmo, entendeu? E aí isso responde àquela situação, né? Que aí o senhor falou ainda agora que o senhor não gosta que fale, como às vezes é colocado, né? Maria, né? Porque o que acontece? O Lutero, ele fez. Porque também tem gente da Igreja Católica que condena Lutero. Eu não condeno Lutero. Porque muitas coisas que ele falou era necessário. Entendi. Quando Jesus veio, o judaísmo estava corrompido ou não? Sim, Jesus dá uma guinada ou não? sim. Muita coisa que estava acontecendo da Igreja Católica, quando Lutero fez os protestos, muita coisa não estava errada? Estava. Sim, totalmente errado. E o que a igreja fez? A contra-reforma. Uhum. A contra-reforma é que o pessoal dos católicos mais é que não falam. Foi importante também para a igreja. Entendi. E Lutero era mariano. Só que depois que Lutero fez isso, quantas denominações evangélicas nasceram disso? Várias. Milhares. E é pela interpretação de quem? Da pessoa que funda a igreja. A pessoa tem uma interpretação Uhum. e funda a sua igreja. A interpretação de Deus, ela é feita através da palavra de Jesus Cristo e dos seus profetas. Sim. É simples. A igreja católica, ela foi fundada por Jesus na figura de Pedro. Essa é a igreja que eu sigo. Entendi. A igreja é fundada por Jesus Cristo. Sim. Católico significa universal. Aí uma pessoa funda e coloca. Entendeu? Então, são essas coisas que nós temos que. Não existe o certo e errado. Mas se a pessoa tá lá e acha que tá certo, que ela viva a vida dela. Entendi. Agora, o que eu acho que é errado? É você ficar falando mal do católico. E vice-versa, né? Normalmente, quem fala mais mal é o evangélico do católico. O católico não fala muito mal do evangélico. Eles consideram mais como primo, como... Normalmente, quem ataca mais
é o evangélico, por quê? Porque tem que ter uma migração da igreja dos fiéis, porque o que que acontece? Quando essas denominações ela abrem uma nova igreja, eles tentam novos fiéis. Sim. É mais fácil você pegar, vamos lá, eu sou empresário. Agora eu vou te falar como. É mais fácil eu pegar um cara que já tem o meu produto ou uma pessoa que não tem o meu produto. É mais fácil pegar um. Como é que é? É mais fácil fazer um processo de venda para uma pessoa que já tem o meu produto com uma pessoa que não tem o meu produto. Que já tem um produto. Que não tem. Porque eu vou mostrar que ele é bom, que ele vai te salvar. Se o Entendi. cara já tem, para que ele vai comprar de novo? Ah, entendi. Porque eu raciocinei em cima daquilo. Tipo assim, se o seu produto é bom, se ele já tem um produto, ele já conhece, Ele não vai comprar mais. Agora, quem não tem, eu não consigo convencer ele. é mais fácil. Ah, eu vou vender. Entendi. Ah, eu tô aqui com o produto, eu vou vender. Entendi. Então é mais fácil puxar fiéis da onde? Entendi. De quem não conhece, né? Da Igreja Católica. Aí eu vou lá falar mal do batismo, vou falar mal da idolatria, eu vou falar mal da Maria, que a Maria não é, sei lá o quê. Aí vem pra cá, aí quando vai lá. Colocam situações para que realmente possam condenar e mostrar que eu sou o certo e esse é o errado, né? Resumindo, é mais ou menos isso, né? Aí isso não concordo. Entendi. Mas é como eu te falo, não falo mal de ninguém. É como tu falou, isso vai ser polêmico. Vai ter gente que vai falar mal de mim. Mas é como eu falo, eu sou católico. Pronto, ponto final. Eu não tô aqui. O Jesus Cristo, ele foi idealizado. Tu acha que Jesus Cristo, ele sempre foi uma pessoazinha boazinha, que agradava todo mundo? Ou como é que ele falava? O Jesus... Uma das palavras dele, ele veio para dividir. Você, para ser filho de Deus, você é diferente. Entendi. Você não vai agradar. Você tem que se posicionar. E no seu posicionamento... Vai muita gente atacar. Sim. Mas quem é que realmente eu quero que fique do meu lado? A minha esposa e meus filhos. Entendi. Pesado, né? É, pesado. E isso entra num próximo tópico super interessante aqui, doutor, que é isso que a gente já está, de certa forma, fazendo, né? O mergulho na Igreja Católica, né? Aí, e nesse momento, o senhor realmente vai a fundo. Justamente, foi aí que eu comecei a estudar muito. Comecei a estudar o catecismo, ler mais a Bíblia, ir mais em missas. Eu tento ir mais de uma missa por semana. Aí eu fui convidado para ser ministro da Eucaristia. Depois eu fui estudar sobre o ministério, a importância. Porque o que acontece? A Igreja Católica vai ser bem pesado o que eu vou te falar agora. Caramba, hein? Ó, só. A tradição da Igreja Católica e os ensinamentos são perfeitos. A igreja, ela é santa. Certo. Mas as pessoas não são santas, são pecadoras. Sim. Então, quando você vai numa missa e não concorda com a homilia do padre ou daquilo que está acontecendo e sei lá o quê, ou porque ela não conhece a tradição, ou porque ela não está estudando. Pesado? É uma coisa meio que... Ela está criticando porque ela não conhece. Entendi. Porque se ela estudar o fundamento daquilo, a missa ela é toda é feita de acordo com... Ela é completa? Sim, de acordo com o que foi programado Pois é, aquilo há que foi 2025 aquilo que foi anos. proposto desde o início, né? Não mudou. Ela segue o mesmo padrão, as mesmas rotinas, desde... E quando tem os concílios, quando tem as coisas, se reúne, pede a intervenção do Espírito Santo para que tenha alguma mudança. Entendeu? Então, é tradição. Entendi. Então, quando a gente acha isso, de que... porque o que acontece? Existe a teologia da libertação. Já ouviu falar? Sim. Que aí tem padre que acredita nisso. Tem padre que são carmelitas. Tem padre que são monges. Tem padre que são frades. Tem padre que sei lá o quê. Então, o que acontece? Também dentro
vai tendo várias ideias. Entendi. Aí entra naquilo que eu te falei, a salvação ela é o quê? Ela é única. Não, ela é individual. Pois é, única. Só eu que posso me salvar. Pois é, mas tu não pode falar única. Tu tem que utilizar a palavra individual. Sim, sim. Porque depende de ti. Somente de mim. Não é que ela é única, só depende de ti. Sim, sim, entendi. Na verdade, é aquela situação, né? Eu tô aqui, eu quero que o meu filho, né? Aquela pessoa que eu mais amo, entendeu? Eu quero que a minha esposa seja salva. Mas não pode. Eu não posso interferir. Eu não consigo. Eu até quero, mas eu não consigo interferir. Porque não depende de mim. Depende dela, depende do meu filho, depende daquela pessoa. Aí entendeu? o que você pode fazer? Rezar por ela. Sim. Rezar sim. por ela é o quê? Intervenção. Uhum. Por isso que eu tô te dizendo que a intervenção dos santos existe. Uma pessoa que foi santa, nada mais é que foi reconhecida. Existem várias pessoas que foram santas que estão no céu que a gente não sabe. Mas o santo, teoricamente, é o que foi reconhecido que foi pro céu. Então, na teoria, ele tá lá no reino de Deus. Entendi. Como diz, né? É polêmico pra. É muita polêmica, isso eu tô dizendo. Tu tem que acreditar. Sim, Se você não acredita, não adianta me ouvir. Eu não quero que a pessoa mude de opinião. Longe de mim. Eu não quero que a pessoa mude. Eu só tô dizendo coisas que eu acredito e tô estudando. Sim. É aquilo, né, doutor? É a sua opinião e o seu ponto de vista, né? Não é que seja uma. Isso tem que ficar bem claro. Uma verdade absoluta universal. É a verdade que o senhor acredita em cima do quê? Da sua vivência, dos seus estudos, entendeu? E daquilo que o meio que o senhor vive. Então, aquilo faz com que realmente. Faz sentido pra mim. Isso. Aí eu vou dizer agora essa que eu quero que tu passe para as outras pessoas, até pro teu filho. Certo. Uma maneira dele não brigar com o outro. Olha aí, galera. Isso aí é super importante. Quando você estiver discutindo, você vai dizer o seguinte pra pessoa: eu te entendo, mas não concordo. Entendi. Pronto. O que mais que ela vai poder fazer? Se estiver falando mal da Maria, que sei lá o quê, eu te entendo, mas não concordo. Entendi. Agora, se você quiser mudar, não tô nem aí. É pesado ou não falar isso? É verdade. Forte, né? É forte, não, eu te entendo, mas não concordo. Acabou. Aí tá só. Essa dica é boa. E assim, é uma coisa que vai fazer aquela criança, né? Pensar, né? Refletir, entendeu? E aí, com o passar do tempo. Ela vai melhorando. Bacana, doutor. E ó, então vamos pro próximo tópico, que é só tópico pesado. Pedrada, é uma pedrada atrás da outra. Reflexão profética e vigilância. Como é que é isso, doutor? É a parte do José do Egito? Isso. É porque é o seguinte, ó. Os dois Joséres que marcam a minha vida que eu leio e que fazem parte da minha vida. Do teu alicerce, né? Do meu alicerce é o José do Egito e José pai de Jesus. O José do Egito, ele era o filho de Jacó. Ele foi o 11º, que era muito amado por Deus e muito amado por seu pai. Por ele ser muito amado por seu pai, o que aconteceu com os irmãos? Tinham muito ciúme e muita inveja. Certo. Aí o que os próprios irmãos fizeram com ele? A ideia deles era matar. Certo. Mas o Judá, que foi de onde veio Davi e Jesus, falou que não era para matar ele, que era para entregar ele como escravo. Certo. Para que ele e eles mataram um animal, jogaram de sangue na túnica dele lá e levaram pro pai dizendo que ele tinha morrido. O que aconteceu com o pai deles depois disso? Ele nunca mais foi feliz. Certo. O Jacó, que de onde veio o nome de Israel, foi visto pro próprio Deus
ele foi apunhalado de uma maneira que nunca mais foi o mesmo homem. Depois da traição dos próprios filhos. Sim. E aquela coisa, né, doutor? Você perder um filho, entendeu? Mas aí Independente de qualquer coisa, e nesse caso em específico, era o mais amado. era o mais amado, É muito complexo. é mais difícil ainda, né? E aí o que acontece? Ele foi ser escravo. Em algum momento ele deixou de ser fiel a Deus Não. e Deus deu um dom para ele. De revelação, de sonho. Sim. Só que também Deus deu a inteligência para ele para ser o melhor gestor da época. Certo. Ele foi o melhor gestor de todo mundo. Então o que aconteceu? Quando ele revelou o sonho do faraó, ele se tornou o segundo. Entendi. Certo? Sim. Quando ele se tornou o segundo, o que aconteceu? Ele teve o poder de fazer a gestão. Ele ganhou a confiança do faraó, né? O faraó viu assim, pô, esse cara é diferente. Esse cara aí, ele realmente tem que ter ele do meu lado, porque através disso que ele faz, dessa habilidade dele, a gente vai prosperar. Pois é, mas aí vamos lá. A revelação de Deus foi durante 14 anos. Quem é que tem a fidelidade de seguir 14 anos uma revelação? Cara, é loucura. É difícil, hein? Tu não tinha parado pra pensar, né? Não, nunca tinha parado pra pensar dessa 7 anos, né? De muita fartura. Certo. Só que o que o ser humano faz na fartura? Cara, o diabo, quando chega lá e fala, o que ele faz? Cara, gasta muito, sei lá o quê. Ele perde, a gente fala, perde as estribeiras, né? Ele acaba não vigiando mais, ele acaba, enfim. Ele era o segundo. E se a vaidade fosse pra ele? Sim. Tu acha que o faraó ia manter os 7 anos ou foi ele que manteve? O que ele fez? Vários armazéns, centro de distribuição, estoque, controle, fidelidade, central de compra, de venda, tudo ele criou em 7 anos. Caramba. Todas as cidades tinham estoque. Eu nunca tinha visto parado pra ver por esse prisma. Ninguém, por isso eu tô dizendo que ia te transformar a tua vida. Aí quando eu falar outra coisa é que tu vai surtar mesmo. Aí o que acontece? Depois dos 7 anos, o que o Egito se tornou naquela época? A maior potência do mundo. Sim. Por um único homem elevado por Deus. Certo. Muito maior do que todo o povo de Deus. Uhum. É interessante, né? Como um único homem, né? Mas o que segue os ensinamentos. Agora tu é extremamente inteligente. Entendeu? Então, não é se é quem segue a palavra e é fiel ao Senhor. Sim, sim. Tá entendendo? Então, o que acontece? Depois de 7 anos, começou a escassez. Okay. O que aconteceu com toda aquela região? Todo mundo passou fome. O que os 11 irmãos tiveram que fazer? Pedir pro Egito. E pediu para quem? Pro irmão. Pro irmão que eles tinham matado. Sim. Só que José poderia o que agora? Querer descontar. Vingar, né? Vingança, né? Pô, vocês aprontaram comigo, agora eu vou lascar com vocês, pô. Estão vindo aqui? Olha o que vocês fizeram comigo lá há um tempo atrás. Era pra mim estar morto, entendeu? E agora vocês vêm aqui na maior cara de pau, entendeu? Essa seria a lógica, né, da coisa do ser humano, entendeu? Só que aí agora vou um negócio que eu vou te falar que tu vai surtar. Só que ele fez um teste. Qual foi o teste? Dizer que iam ficar com o Benjamim, que era o irmão dele, porque falou que ia matar ele. Só que o que os outros 10 falaram? Não. Que todos eles podiam morrer, mas que ele tinha que sobreviver porque o pai sofreu muito. Então, o que eles fizeram? Eles se arrependeram do que fizeram por
amou o pai O deles. pai dele. Então viram o sofrimento do pai E não e queriam não mais queriam que aquilo. isso se repetisse novamente, Então, entendeu? isso encheu o José de compaixão e perdoou os irmãos e todo o povo de Israel. Interessante, né? Uma colocação, uma atitude, entendeu? Gerou essa reflexão e fez com que ele realmente fosse tocado, né? Aí entra, como é que Jesus veio? Jesus, ele nasceu no povo no judeu. Certo. José nasceu aonde? No povo de judeu. Sim, Quem acolheu Jesus Cristo? Os gentios, que são os cristãos. certo. Quem acolheu José? O povo do Egito. Sim. Tudo é da fidelidade. Na segunda vinda, como é que tem que ser feito então? A segunda vinda, o povo de Israel vai ter que entender quem é Jesus Cristo. Entendi. Caramba, agora é uma coisa assim meio que. É forte, né? Então, a gente tem que entender o mundo, guerras, conflitos, e analisar. Tá aumentando ou diminuindo o sionismo, que é ser contra o povo judeu? Aqui, aumentando. Aumentando. Por quê? Porque o inimigo está em ação. Porque está Entendi. perto da Da revelação. vinda dele. Entendeu? Então, enquanto o povo tá lá e é guerra Irã e é sei lá o que, vai ter mais conflito lá, Uhum. vai ter briga pra caramba. E E aí, quando o povo aceitar e declarar e se revelar, é que a gente vai ter que estar esperando. Entendi. E assim, é uma coisa que é interessante, né? Porque aquela área ali, né? É um conflito constante, né? Sempre. E aí a gente. Desde quando ele veio. E a gente, às vezes, como a gente tá pra cá, a gente já não para muito pra pensar sobre isso, né? Porque assim, desde a época de Irã, Iraque, sempre teve esse conflito, e a Israel e tal. Hamas, Só que a Hezbollah. gente tá pra cá, né? A gente tá pra cá. E isso acaba não afetando a gente, e a gente acaba, ó. Mas é Só de que lá que agora, vai vir a segunda só que vinda. como agora acaba, de certa forma, até afetando a gente agora, a gente tá começando a ver, epa, pô, tem isso, olha só, e tal. E essa colocação que o senhor fez foi muito pertinente e faz a gente pensar e refletir sobre toda essa história, sobre um todo, entendeu? Pra gente entender um pouquinho do que tá acontecendo nos dias de hoje, né? Porque tu acha que a segunda vinda vai ser Jesus vai vir como? Como judeu. Não tem como não ser. Entendi. E o povo de Israel vai ter que reconhecer ele como Salvador. Caramba, hein? É. É, papai. Cara, esse episódio tá rendendo, né? Porque é algo que faz a gente refletir, né? Faz a gente ter pensamentos que a gente habitualmente não para pensar, né? É que a gente vive muito no automático. Então, é o que eu sempre falo com a minha esposa. Nós temos que viver o presente olhando o passado. E o futuro a Deus pertence. Caramba. Verdade. E nisso, vamos aproveitar o ensejo e entrar nesse tópico, né? Que é um tópico que fecha, né? Com chave de ouro. Toda essa reflexão, esse papo que a gente vem tendo aqui, que a gente vem explanando e a gente vem colocando reflexões e colocando, derrubando de certa forma até alguns dogmas, né? Entendeu? Isso é fantástico. Eu acho que isso vale muito a pena. É interessante a gente ter essas discussões porque faz a gente acordar para muita coisa, né? Isso é bacana. E assim, a fé, como é que foi isso? Que a fé acabou dentro da sua vida se tornando missão, né? Como é que isso impacta? Como é que isso reflete na sua vida, doutor? Quando Jesus veio, existia muitos discípulos. Certo. E teve um momento em que ele mandou de 2 em 2 para que pudesse
divulgar a boa nova. Sim. Depois ele escolheu os 12, que quando ele foi levado ao céu, foram responsáveis para expandir o cristianismo. Se a fé deles tivesse morrido lá com Jesus e eles não tivessem expandido isso, Sim. o cristianismo teria prosseguido ou tinha acabado? Tinha acabado. Então, hoje, qual é a nossa fé? Não é cristã? Sim. Então, nós devemos ser exemplo para o mundo e eu oro a Deus para que eu seja um bom exemplo para que outras pessoas prosperem, tenham família, Sim. casem, tenham filhos, trabalhem, honre pai, honre sua igreja. Então, a missão nossa é evangelizar e ser bons exemplos. Sim. Porque não adianta evangelizar se você não é um bom exemplo, né? Não, não consegue. Então, é isso que a fé me guia. A fé nada mais é do que a fé deixada por Jesus Cristo. Entendi. A fé, ela precisa ser continuada. Por isso que ele faz lá, fazer isso em memória de mim até a segunda vinda. Uhum. Então ele quer que a gente sempre fique lembrando dele até a segunda vinda. Por que até a segunda vinda? Porque quando a segunda vinda tiver, nós já vamos estar com o próprio Deus na terra. Caramba, hein? Forte. Entendeu? A gente imaginar. É aquilo que o senhor falou ainda agora, né? De repente, será se ele já está por aqui? Será se É. não e tal? Entendeu? Então é uma coisa que realmente a gente tem que refletir, entendeu? Nos tornarmos exemplo, né? Porque não adianta a gente realmente só da boca para fora, né? Que é o que acontece muitas das vezes. A gente prega uma coisa, mas dentro de casa, por exemplo, de principalmente para a família, não é lá essas coisas, entendeu? Então a gente tem que refletir, parar, mudar de rota, né? Se você tá naquela rota que não é muito bacana, muda de rota e aproveita, segue esses ensinamentos aqui que vale muito a pena, entendeu? Então, doutor, assim, esse episódio é um episódio que me fez refletir muito sobre muita coisa, entendeu? É aquela coisa, a gente nunca sabe tudo, né? Não. A gente tá aqui para todo dia aprender um pouco mais. E hoje eu posso dizer que nesse episódio de hoje eu aprendi muita coisa. A minha mente se abriu para muita coisa nova, sobre reflexões que realmente eu não tinha dentro do meu cotidiano, do meu dia a dia, que me fez pensar, me fez refletir. E eu tenho certeza que você que está assistindo aí também está vivenciando esse turbilhão de coisas que eu vivenciei hoje, doutor. E assim, a gente já está chegando no finalzinho, né, desse papo, que acho que se deixasse a gente ir embora, né, é um papo muito interessante. Eu queria que o senhor falasse para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, né, que qual seria o seu recado em cima do que a gente falou hoje sobre fé, sobre família, entendeu? Até mesmo sobre religião, né? Deixasse um recado para as pessoas, para elas refletirem, para elas hoje, depois desse episódio, parassem e de repente se tornassem pessoas melhores. Tô olhando para a câmera aqui, para essa câmera aqui, doutor. Fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria que você tirasse a raiva no coração. Porque muitas coisas que eu devo ter falado foi contra o que você acredita ou não deixa de acreditar. E a minha ideia não foi lhe agredir. Então, para que você possa realmente fazer essa reflexão, você tem que tirar essa raiva que você pode ter sentido. Se você tiver dúvida, estude e leia. Vá com algum diretor espiritual ou algum pastor e tente se acalmar. Mas uma coisa que eu digo para você, o que é mais importante para você é a sua família e você tem a obrigação divina de cuidar dela. Por quê? Porque Deus te entregou o filho para você cuidar. Portanto, se você aprendeu alguma coisa hoje, eu já fiquei extremamente feliz de ter colocado uma sementinha pequena, mas se você não for
a Bíblia, ir na missa, ir no culto, não vai adiantar nada. Vai ficar em vão. Uma fé sem razão é uma fé vazia. E o que dá razão? Estudar e o conhecimento. Então é isso. Galera, eu queria agradecer mais uma vez ao episódio. Hoje foi um episódio falado sobre fé, mas assim, Dr. André Madeira, ele tá aqui para revolucionar, para trazer coisas pra gente super importantes. Então, nesse episódio a gente falou sobre fé, mas assistam os outros episódios que a gente falou sobre inteligência artificial. Clínica de radiologia. Isso, clínica de radiologia. Então você que tá aí nos acompanhando, vá lá. Você gostou? Deixa o seu like, entendeu? Se inscreva no canal, isso é muito importante para que a gente consiga ter mais momentos como esse. São momentos que realmente não tem preço, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez, entendeu? Muito obrigado, entendeu? Foi super enriquecedor o episódio Fé hoje, entendeu? E em breve, fica aí nas redes sociais, doutorandremadeira.ia, tá? Vai lá. Segue lá, entendeu? Porque sempre tem coisas novas, sempre tem mensagem. Eu tô com a jornada de todo dia falar sobre provérbios. Olha só que legal. Já tá no capítulo 9. Amanhã vai sair o capítulo 10. Então todo dia de manhã você pode ver. Bacana, entendeu? Então vai lá, andremadeira.ia, certo? Vai lá, se você já tá no 9, então assiste lá, se atualiza para você seguir acompanhando ele aí nessa trajetória super importante. Doutor, muito obrigado. Mais um episódio para conta e esse foi super especial. Fique com Deus e até a próxima. Fui!